Vamos lá, agora 10h19. Olha, o governo de Donald Trump nos Estados Unidos segue impactando mercados globais. Bom, talvez agora nem tanto, mas com o chamado tarifaço, uma guerra comercial foi instalada, atingindo principalmente a China e também o Brasil e outros países. Ainda que tenha recuado em algumas decisões, Trump mantém uma postura agressiva nas negociações internacionais, mexendo com a confiança dos investidores ao redor do mundo. Em meio a essa instabilidade, o Brasil passa a ser visto como uma alternativa mais atrativa para fornecimento global, o que já resultou em novos acordos e anúncios de investimentos bilionários de empresas asiáticas. Mas como os investidores brasileiros devem se posicionar diante dessa nova dinâmica? Para falar sobre esse cenário econômico, estratégias de proteção e oportunidades, a gente recebe aqui no estúdio Flávio Degani, assessor de investimentos da Manchester Investimentos, está conosco. Flávio, bom dia, bem-vindo. Bom dia, João. Bom dia, pessoal da Jovem Pan. Obrigado pelo convite. Vamos lá, como a gente pode observar esses últimos atos ou acontecimentos do Trump? Num primeiro momento era aquele super tarifaço, já recuou em boa parte. Mesmo assim, é ele quem acaba ditando o tom do que acontece, especialmente na economia do nosso dia a dia. João, já foi e voltou várias vezes, né? Acho que isso a gente tem visto desde o início do ano. É claro que gera uma preocupação, né? Acho que o mundo inteiro acompanhou várias situações além do tarifaço do Trump nos últimos anos. A gente pode incluir aí desde, claro, a drástica pandemia que aconteceu alguns anos atrás, a guerra da Ucrânia, enfim, sempre existe alguma coisa acontecendo no mercado para que o assessor não tenha um dia de paz, né? Brincadeiras à parte, é sempre uma dificuldade a gente olhar como que essas situações podem acabar impactando o investidor, porém sempre existe um caminho possível, né? Vamos entender que em dia de chuva sempre tem alguém vendendo guarda-chuva, né? Então, acho que quando a gente olha para a situação do tarifaço do Trump, obviamente que a gente teve uma situação de muita volatilidade nos mercados, isso reflete muito a incerteza dos investidores. Os investidores, no geral, tendem a buscar ativos mais seguros nesse sentido, quando a gente fala de ouro, por exemplo, a gente fala de commodities, exposição a dólar. Então são situações que existem aí dentro do mundo financeiro que os investidores tendem a migrar o seu patrimônio. De resultado prático, desde o tarifaço ou até agora, algum investimento, algum exemplo que você faça questão de salientar que realmente foi diretamente atingido, afetado por conta dos pronunciamentos do presidente americano? É difícil você colocar algo que tenha sido impactado positivamente diretamente por causa disso, né? Até porque existem vários impactantes além do tarifaço, né? Principalmente domésticos e outras situações que acontecem no mundo. Mas quando você vê alguns setores que podem ser resilientes nesse tipo de cenário, a gente está num país onde o agro é muito forte nesse sentido. O Brasil acaba se tornando, como você mesmo mencionou aí no início, um fornecedor natural, né, para o mundo em relação a agro, em relação a minério de ferro, em relação à infraestrutura, e isso tende a ter gerar certa proteção nesse sentido, porque são setores que tendem a se beneficiar com isso. Porém, é sempre preciso muita cautela, né? Você pega, por exemplo, o setor de alimentos, a carne, por exemplo, outros nesse sentido. Você tem agora a gripe aviária, que está impactando completamente nesse caso. Então, por mais que esteja em um setor que possa se beneficiar, é muito importante fazer essa análise micro também e doméstica para entender o que pode estar impactando. Aproveitando já então que você comentou essa questão da gripe aviária, o impacto, né? De que maneira vocês têm olhado para isso? Bom, Paraná é o maior produtor, muito do que é produzido aqui no Paraná vai para boa parte do mundo, também para o mercado interno, e isso afeta. Como é que a Bolsa tem trabalhado com relação a essa gripe? Olha, querendo ou não, é algo recente que tem impactado os mercados, porém, sempre existem oportunidades, né? Muito difícil também eu colocar aqui um papel XYZ que está performando bem por conta disso, porém, é um setor que
por mais que passe por esse tipo de situação, por esse tipo de percalço, existem empresas que estão há muito tempo nesse setor, né? Se você pega, vou dar um exemplo de uma carteira de dividendos, por exemplo, de ações, são carteiras com papéis mais robustos, papéis mais sólidos, papéis que já passaram por outras crises anteriormente. Não é a primeira gripe que aparece no setor, né? Vamos colocar nesse sentido. Então, existe certa janela de oportunidades que podem ser aproveitadas dentro do próprio setor, mesmo com essa situação. Dessa questão que você comenta, de uma carteira de investimentos, hoje, tudo varia conforme o perfil do investidor, né? Isso também precisa ser levado em conta no atual momento. E o momento, conforme a indicação e o trabalho que muitos assessores fazem. Esse momento é de precaução, é de oportunidade, como entender essa leitura, justamente imaginando uma certa lucratividade. Olha, eu brinco com os meus clientes que quando a gente fala de perfil de investimento, por exemplo, né, o famoso conservador, moderado, agressivo, ele não é como o nível de videogame, né? Você não começa como conservador para passar de fase e chegar até o agressivo. Tem pessoas que são conservadoras a vida inteira e não existe problema nenhum nisso. Eu acho que independente do perfil do investidor, é preciso montar uma carteira, um portfólio com inteligência. Então, se a gente fala em uma escadinha, vamos lá, de conhecimento, não adianta você entender todos os produtos de investimento se você não entende a economia por trás daquilo. Não adianta você entender a economia e o que isso impacta dentro dos investimentos se você não tem um plano, se você não tem um foco, se você não tem um objetivo formado. Então, de uma maneira escalonada, é essencial que o investidor tenha um planejamento financeiro muito bem estruturado, algo que você consiga visualizar o teu patrimônio futuramente, para que assim, tanto o próprio investidor, quanto eventualmente o assessor que o atende, consiga traçar planos bem definidos dentro do seu perfil, olhando, respeitando esse risco que o investidor está sujeito ou está disposto a colocar dentro do seu portfólio, para aí sim você traçar estratégias. Mas sempre a diversificação é a palavra-chave, independente do tipo de perfil. Não é só porque é um conservador que você coloca só em um único investimento totalmente conservador, mas você faz uma gestão de carteira que você consiga minimizar bastante os riscos a depender da situação. Você que está nos acompanhando pela rádio, pela internet, nós estamos conversando com Flávio Degani, assessor de investimentos da Manchester. Flávio, o que está acontecendo com a economia do Brasil? Selic cada vez em alta, inclusive as previsões é de que suba ainda um pouco mais, né? Chegando a 15, 25. Há sinais de melhora, por mais que o crescimento da economia, ou melhor, por mais que haja um crescimento da economia, ainda que tímido, a gente tem percebido que a ideia de tentar conter essa inflação é naturalmente com o aumento da Selic, né? Exato, é a principal ferramenta do Banco Central, vamos colocar assim, para controlar essa inflação, acaba sendo a própria Selic, né? Mas a alta da Selic ao longo desse ano era uma bola já cantada, né? Vamos colocar assim, desde do final do ano passado, nós já vimos os desafios que nós estamos tendo com relação a principalmente o quadro fiscal do Brasil. Então existe uma preocupação muito grande do mercado com relação a isso, e parece que é um discurso já cravado dos últimos 3-4 anos, né? É algo que a gente escuta já faz muito tempo, a questão de você ter um Brasil que consiga encaixar as contas, que consiga arrecadar mais do que gasta e não ficar muito no 0 a 0, muito em cima do laço. A preocupação do mercado acaba ficando muito em cima disso, né? Se você pega vamos fazer a comparação com o teu orçamento doméstico, né? Poxa, se eu ganho X, eu vou colocar no meu orçamento que eu vou gastar X também? Não, você vai colocar um pouquinho abaixo, porque você quer garantir que você tem uma margem de erro ali, com relação a isso, você consiga poupar, que você consiga lidar bem com essa situação. O Brasil hoje está numa situação que está no elas por elas, né? Então, basicamente, gasta o que arrecada, né? Então, a preocupação no mercado, principalmente de longo prazo, é essa, né? Se você pega a curva de juros do Brasil, ela está muito estressada, que a gente chama, ela está muito para cima. A curva de juros é o que o mercado entende como um juros justo para daqui a 1, 2, 3, 5, 10, 15 anos, né? E você pega hoje títulos do governo, por exemplo, pagando IPCA mais 7, né? Acho que todo mundo deve ter visto isso ultimamente.
É justamente isso, né? Quanto maior esse prêmio de risco, maior o risco que se tem no país, logo está muito atrelado à questão fiscal hoje. Falando um pouco sobre risco, inclusive notícia recente aí, né? A questão do rebaixamento da nota de crédito dos Estados Unidos. Qual o impacto que isso tem no Brasil e qual que é a nossa nota, né? Pô, se os Estados Unidos aí estão com essa questão de um decréscimo, de que maneira isso influencia o Brasil ou há uma oportunidade para o nosso país? A gente tem os dois lados da moeda, né? Lá nos Estados Unidos você teve recentemente pela Moody's aí esse rebaixamento, né, de nota para os Estados Unidos. E só que isso muita gente está vinculando ao próprio tarifaço, só que não apenas, né? Existem várias situações aí já de antes até do governo Trump que estão sendo levadas em consideração para essa nota, né? Mas lá também o problema acaba sendo fiscal. Vamos lembrar, gente, que o mundo todo está com juros altos, né? Não é o Brasil especificamente, não é os Estados Unidos, não é só a Europa, o mundo inteiro está com esses juros altos desde a época da pandemia praticamente, né? Então foi um baque muito forte em todas as economias que tiveram que subir esses juros para controlar uma inflação que em alguns lugares estava fora de controle, em outros lugares estavam mais altas do que os últimos anos, décadas e por aí vai. E Estados Unidos foi um deles, né? Sofreu bastante com relação à inflação. A preocupação com a tarifa agora é que essa inflação possa aumentar, porque quem paga essa tarifa são os próprios americanos e inclusive a gente vê em alguns vídeos, parece que os próprios americanos, né, os cidadãos não sabem disso, né, que são eles que vão pagar essa tarifa e vai aumentar o preço das coisas, mas isso tende a impactar a inflação por lá também, o que faz com que o juro suba. Então todo esse quadro fiscal, tanto lá quanto aqui, é o que faz esse grau de investimento acabar sendo impactado, né? O Brasil, por outro lado, até recentemente teve a situação contrária, né? Teve o grau de investimento melhorado. Isso se deu muito mais por conta de investimentos externos que estão acontecendo por aqui. Agora o tarifaço acaba sendo uma possibilidade disso. A gente já tem aí alguns países asiáticos trazendo bastante dinheiro para cá para fazer esses tipos de investimentos, principalmente em infraestrutura. Mas se você pega a própria Bolsa Brasileira, você também vê os investidores vindo para cá desde o início do ano. Não em um nível absurdo, né, em comparação a volume de dólar, porque para eles não é um valor tão alto mesmo, mas isso impacta sim a nossa Bolsa. Então todos esses indicadores acabam contribuindo para algum fator com relação à gestão de risco. Eu acho que inclusive nessa tua resposta você já contemplou um pouco da minha próxima pergunta, porque dá para ver que a economia ainda não se recuperou da pandemia. A gente está num pós-pandemia, né, puxando, até por mais que a Bolsa tenha atingido aí alguns recordes na questão de número de pontos, etc., há um bom espaço ainda, né, um bom terreno para ser percorrido. A pandemia ela deixou alguns, vamos colocar assim, alguns machucados aí dentro do Brasil e do mundo que são sentidos até hoje, né? O problema é que a gente teve não somente a pandemia, né? Nós acabamos, ao longo desses últimos anos, nós tivemos situações que acabaram impactando o mercado de uma maneira geral. Tarifaço, talvez a última delas, mais impactante, mas como eu falei ali no começo, né? Foi a pandemia, logo na sequência teve a guerra da Ucrânia, depois você teve a guerra de Israel, depois você teve, né, uma coisa atrás da outra que foi impactando. Uma hora impactou o petróleo com a guerra da Ucrânia, depois impactou outras commodities, agora você tem a soja que pode se prevalecer por causa dessa situação da China. A China já é um parceiro super importante, mas também acaba escolhendo o Brasil de uma maneira bastante natural. Mas a pandemia, por mais que ela tenha impactado bastante o mundo lá atrás, ela deixou mais medo do que alguma situação prática, né? Eu acho que a prática, no geral, ela veio de situações posteriores e que tem perpetuado até agora, né? Então é uma situação atrás da outra, basicamente, de crise que a gente correu dentro do mercado financeiro nesses últimos 4, 5 anos. Flávio, já caminhando para o final da nossa entrevista, tem até o ditado, né, que diz que se conselho fosse bom, não se dava, se vendia, mas como é que funciona o trabalho dessa assessoria de investimentos, né? Porque é algo extremamente dinâmico, é preciso estar dia a dia, o tempo inteiro focado, observando o mercado, oportunidades de compra, de venda, essa questão de ativos, carteira de
investimento para que a gente consiga rentabilizar e obter uma performance acima da curva. E ou você faz isso tendo conhecimento ou contando com a ajuda e o auxílio de quem tem conhecimento, né? Exato. Eu brinco bastante de que se você precisa fazer uma cirurgia, você não vai pegar qualquer médico. Eu acho que você vai buscar indicações, você vai buscar referências, vai buscar aquele médico que você conseguiu ver em algum lugar, ou você conseguiu ter uma referência de alguma maneira. A assessoria de investimentos, ela deveria seguir esse mesmo caminho, né? Então, quanto mais seriedade você vê e mais você vê que aquele assessor se encaixa com o que você de fato está buscando, melhor, né? Mas buscar referência, procurar ver se a instituição está devidamente credenciada junto à CVM, né? Registrada lá no site da CVM, você consegue procurar por nome, etc. Isso é um fator muito importante, porque existem muitos golpes, né, hoje em dia com relação ao mercado financeiro, empresas de fachada que prometem rios e rios de investimento, de rentabilidade e aquele negócio, né, João? Não existe promessa de garantia de rentabilidade. Isso é um mito, né? Então, a Manchester em si, nós trabalhamos bastante com planejamento financeiro, né? Foi aquele topo da pirâmide que eu mencionei agora há pouco. Talvez o trabalho de alocação de carteira, ele represente aí, brincando, 1/10 de tudo que a gente entrega para o nosso cliente hoje, né? A gente começa com planejamento, a gente entende o cliente. Essa semana mesmo eu estava com um cliente lá no escritório, eu mencionei isso para ele, né? A gente fez reunião, acho que foi umas 5 reuniões seguidas ali, falando sobre planejamento, sobre objetivos, definindo melhores caminhos. E ontem a gente falou pela primeira vez sobre a carteira de investimentos dele. Então ele até se espantou. Ele falou: nossa, Flávio, eu achava que eu ia chegar aqui você já ia me indicar alguns investimentos ou fazer uma carteira para mim, alguma coisa assim. Eu falei: não, acho que meu trabalho é entender a sua realidade, né? Entender o seu perfil. Quanto mais eu converso com você, mais eu vou saber o que você precisa e também o que você não precisa, né? Eu não quero colocar uma coisa que você não entenda. Então, o nosso trabalho, ele vem muito disso, dessa conversa, dessa proximidade com o cliente. Nós estamos há 58 no mercado, não é fazendo besteira com o dinheiro dos outros, então a gente consegue de fato ter essa proximidade já 2, 3, 4, 5 gerações com os nossos clientes. Então é motivo de muito orgulho para a gente saber que a gente está num meio tão disputado, tão difícil. Nós já passamos durante esses 58 por muitas crises, sempre próximo do nosso cliente. Então o seu assessor está do seu lado nos momentos bons, mas também principalmente nos momentos ruins, é o que faz uma diferença absurda dentro desse relacionamento hoje. Com certeza, construir relacionamento, né? Não é do dia para a noite, isso vem ao longo de um tempo. Flávio, para quem ficou interessado nessa nossa conversa, buscar mais conteúdos, enfim, onde é possível, fique à vontade para falar os canais em que as pessoas conseguem te achar e também um pouco mais do teu trabalho. Legal. Nós temos o nosso site, obviamente, né? manchesterinvest.com.br. Existe também o próprio Instagram, @manchesterinvest. Lá vocês vão encontrar todo o nosso material, tudo que nós temos feito nos últimos meses, inclusive relatórios, análise de especialistas, entre vários outros conteúdos. Eu mesmo tenho a minha própria rede social ali, mas de uma maneira geral nós estamos aí presentes em mais de 16 cidades no Brasil hoje. A nossa matriz fica lá em Joinville, então temos escritório aqui em Curitiba, perto ali da Praça do Japão. Enfim, somos bem acessíveis aí com relação a isso, bem fáceis de encontrar. Tá aí, Flávio Degani, assessor de investimentos da Manchester, batendo um papo conosco, falando sobre essa questão de Donald Trump, pós-tarifácio e o que isso tem a ver com o meu dinheiro. Flávio, obrigado pelo papo. Obrigado, João. Isso aí, sempre às ordens. Seguimos, 10h30.